Fala, agricultores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme, um dos fundadores deste canal, que é a Agrofloresta Rentável. E hoje eu tô aqui para falar sobre esses seres que estão aqui atrás de mim, né? Eu tô num corredor de eucalipto, beleza? Mas antes de abordar esse assunto, eu quero mostrar aqui um pouco do que a gente vai falar no decorrer desse vídeo, tá? Que é a história desses seres, da onde surgiu, a sua origem, né? Quem que pesquisou primeiro aqui no nosso Brasil sobre esses seres. Vamos falar aí como essa planta age numa monocultura e como a gente vai inserir numa agrofloresta. E ela vai fornecer várias vantagens, né? Porque na monocultura existe várias falácias ruins dela e a gente vai mostrar que não é isso. A gente vai desmistificar essas coisas, beleza? E outra coisa é que a gente vai mostrar diferentes formas de comercializar essa planta, beleza? Então, fica por aí, vem com a gente, vem comigo! Bom, os primeiros estudos que são datados aqui no Brasil é feito por um agrônomo chamado Edmundo Navarro Andrade, e ele que começou a pesquisar sobre o eucalipto. E o eucalipto, ele é da região lá da Oceania, né? Então, um fato dele trazer e fixar tão bem aqui na nossa região, ou seja, se desenvolver, é justamente porque o clima da Oceania é muito parecido com o clima do Brasil. Então ela conseguiu se adaptar e crescer. Então, essa espécie, ela não é nativa, ela é uma espécie exótica. E existem mais de 700 espécies de eucalipto. Só que as mais comercializadas são cerca de 20, tá? Isso não sou eu que estou inventando, isso é a própria Embrapa que diz, beleza? Bom, o eucalipto, ele pertence a uma família, né, um grupo chamado Myrtaceae. E alguns parentes, né, que formam esse grupo são a goiaba, o araçá e a jabuticaba, tá? Entre outros seres. Então, eles são todos angiospermas. Para quem aí tá ligado no nosso canal e viu o nosso vídeo sobre matéria orgânica, vai se ligar no que eu tô falando agora, tá? Por ser uma angiosperma, os galhos mais finos, as folhas, os gravetos, eles vão transformar, né, vão ser transformados para virar aquele humus estável, né? Aquela terrinha preta, ou seja, vai indicar que o nosso solo está cada vez mais fértil, mais rico. Então, essa é uma grande vantagem de se ter um eucalipto. Ainda mais por ser uma planta que se desenvolve muito rápido, ele não é nativa, então você não vai ter grandes problemas aí com as entidades do meio ambiente, porque você pode podar à vontade, então isso é uma grande vantagem, né? Bom, vamos falar daquele mito que eu citei, né? Que todo mundo sabe, que todo mundo fala que o eucalipto, ele vai secar seu solo. Então, a gente não deve plantar eucalipto. Isso você provavelmente já deve ter ouvido alguma vez na sua vida. Mas eu vou te mostrar o que acontece, tá? Eu faço parte do programa de formação Biomas Rede CPS e lá o Fernando Rabelo, né? Ele é um instrutor. Ele já trabalha, na verdade, há mais de 25 anos com o Ernest, que é o fundador, é o idealizador da agrofloresta, né, da agricultura sintrópica. E ele disse que a estratificação, ou seja, uma floresta natural, ela é muito importante para que tenha umidade em todos os patamares, né, seja no solo, para todas as árvores. Então, num local que existe uma monocultura, pode ser de eucalipto ou de outras árvores, tá? Ou seja, se existir uma monocultura, isso vai secar seu solo. E não é porque existe uma planta que vai secar seu solo. Não, é a estratificação que não está correta. Ou seja, você colocou várias plantas da mesma espécie que tem o mesmo extrato. Então isso é óbvio que vai acontecer, que é secar seu solo. Porém, se você tiver uma estratificação, isso não acontece. Bom, na monocultura vai ocorrer da seguinte forma. Existem várias plantas dos mesmos patamares, né, da mesma espécie, e elas estão concorrendo pela água, né? Elas estão concorrendo com a sua própria espécie e elas querem sobreviver. Então elas vão puxar toda a água e se concentrar nas suas copas, porque ali também não existe o manejo, né? Então ela só está preocupada em crescer. E para ela sustentar as folhas, os troncos, ela precisa de muita água. Só que quando a gente tem uma floresta, né? Ou seja, quando a gente está indo para a agrofloresta, saindo da monocultura, indo para a agrofloresta, a gente está pensando em uma estratificação. Diferentes alturas, diferentes tamanhos de copas.
Então, naquele solo, naquela região, ela vai ser muito mais úmida, porque uma não está concorrendo com a outra. São vários estratos, ou seja, plantas irão se ajudar, né? E não ter uma concorrência direta, porque o que vai acontecer é que aquele local vai ser muito mais úmido, porque vai ter plantas baixas, plantas médias, altas e emergentes. O nosso eucalipto, por exemplo, é um emergente. Emergentes brigando com emergentes não são legais, mas quando a gente tem um equilíbrio, aquele ambiente fica muito mais rico, muito mais úmido, e umidade é boa para se preservar. Aqui não, olha, vou te mostrar aqui do meu lado o que acontece. Tem um corredor de ar, o corredor vem com o vento, né? O vento vem e começa a ressecar tudo, porque leva toda a umidade. Quando a gente tem uma agrofloresta, a gente não permite que isso fique um corredor, porque vai ter plantas de diferentes estratos, porque a copa dessas árvores estão tudo lá em cima, são emergentes, ainda não estão na sua altura máxima, mas são enormes já. Deve ter aí em torno de uns 20 metros, 25 metros, principalmente as que vocês não estão vendo, que depois eu posso mostrar. Então, quando vem o corredor de ar, leva umidade. Mas quando a gente tem agrofloresta, não. Porque vai ter plantas ocupando essa parte que não tem nada. E isso vai fazer com que não seque o seu solo. Tá? Então é importante a estratificação. Monocultura é ruim. Vocês estão vendo. Ó, tem um espaço vazio. Um espaço improdutivo. E que a gente pode mudar esse cenário. Beleza? Bom, eu falei tudo isso, mas a gente não deve achar que o eucalipto é uma coisa ruim, tá? O eucalipto é ótimo, porque ele cresce em solos fracos. Então, pra gente colocar no nosso sistema no início, nossa, é fenomenal. Porque essas plantas aqui, elas crescem muito rápido. Elas aceitam podas. Como eu falei, os órgãos do meio ambiente, eles não vão encrencar com vocês de você estar plantando essa árvore, né? Porque você vai podar, vai servir outras plantas e vai proteger, né? Vai ajudar, vai fazer com que as outras plantas cresçam muito mais seguras, muito mais ricas. Aceita a poda muito bem. Então é isso que a gente deve usar. Se uma coisa vai fazer bem para o nosso sistema, fazer bem para a gente tem que usar isso. A gente tem que usar o eucalipto. Tirando que você vai lá, planta ela junto com o seu carro-chefe, né? Vamos supor que é um limão. Aquele limão ainda está crescendo. Quando ela estiver aí no seu estágio adulto, você praticamente já tirou essa árvore. Você vende para uma madeireira, para um local que faz papel, energia, que eu vou citar já, então fica por aí. Então, essa planta vai servir como um financiamento de outras plantas. Porque ela vai tanto proteger, vai ajudar a crescer e você pode vender depois. Pode fazer uma cerca, fazer um poste de luz se você estiver precisando. Então, ela tem diversas finalidades, beleza? Bom, vamos falar das finalidades, tá? Chega de enrolação. Isso é segundo a Embrapa, tá? Então, a gente pode usar o eucalipto como energia, celulose, serralheria, medicamento, cosmético e outros, tá? Tem muitos outros que a gente pode utilizar o eucalipto. Só depende de qual eucalipto você está escolhendo e a gente tem que definir qual a região que esse eucalipto vai crescer melhor, tá? Então a gente precisa definir isso. Qual eucalipto eu vou utilizar? Porque, por exemplo, o Citrodora, o eucalipto, é aquele que tem o cheirinho, ele é muito bom para extrair óleos, só que ele já não é bom para serralheria. E ele não cresce tão bem quanto o urograndes. Então a gente precisa definir qual o meu foco. Qual o meu foco daqui a 5 anos, 10 anos? O que eu preciso definir? Eu preciso definir o que eu quero. Então já começa daí. Igual o Citrodora, ele já é mais duro, então ele é mais ruim para podar em comparação com os outros eucaliptos. Então eu preciso ver qual eucalipto vai se adaptar melhor na minha região e o que eu quero para o futuro. Se eu extraio óleos, então eu vou preferir um Citrodora. Se eu quero para vender para serralheria, um ouro grande talvez seria muito melhor. Beleza? Então a gente precisa definir esses fatores. Eu vou deixar agora um link na descrição ou no comentário sobre um site do IPEF, que é um Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, que foi recomendação aí do próprio Fernando, lá do CPES, e que a gente tem que disseminar essa informação, né? Porque é um estudo
muito bom e detalhado, muito minimalista. E existe o livro deles, que é justamente isso, um estudo baseado só no eucalipto. E também existe lá um campo que você vai colocar seu estado e seu município. E ali vai te dar os melhores eucaliptos que vão se adequar à sua cidade. Fenomenal, cara. Isso a gente tem que usar e disseminar para as outras pessoas. Mas antes, a gente precisa de um passo, tá? Bem rápido. Você vai lá no Google e vai digitar sua cidade, classificação de Köppen. E ali sim você vai pegar aquela sigla e vai comparar a duas tabelas que ele vai te dar. Qual for igual, são os melhores eucaliptos. Pode ser que sua cidade não apareça, não tenha classificação. Às vezes porque a sua cidade é pequena. Então você vai na cidade mais próxima, né? Vai descobrir qual que é a cidade mais próxima, a maior, e vai jogar lá. Sua cidade mais próxima, classificação de Köppen. E ali você vai conseguir comparar. Porque se ela for próxima, ela não dá muita diferença. E a gente tem que disseminar essa informação. Que existe um site, um instituto de pesquisas que fez um estudo sobre o eucalipto. E a gente vai abusar dessa informação. E vai aplicar com os melhores eucaliptos, porque é isso que a informação te deu, né? Então, se a minha região é melhor Ouro Grandes, eu vou plantar Ouro Grandes, porque ali vai ser o melhor, vai se desenvolver muito melhor. Minha terra vai acompanhar o meu desenvolvimento. Os microseres vão acompanhar, vai ter mais comida para eles. Vai transformar aquela terra em muito mais fértil, certo? Bom, chegamos mais no final de mais um vídeo. Curta e compartilhe nossos vídeos no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? E o que a gente quer é disseminar informação, né? Informação de boa qualidade, beleza? Então, vem com a gente. Vem comigo!